Fala galera, estamos aqui com mais uma aula e hoje a gente vai aprender sobre a terceira lei de Newton. E essa terceira lei de Newton é uma lei que é conhecida, ela é chamada de lei da ação e reação, né? E a gente vai aprender uma forma mais científica de entendê-la, porque ela é também mal entendida, porque é um termo que todo mundo usa, é toda ação tem reação, mas o que é que ele quis dizer realmente? Então a gente vai começar analisando uma coisa que é do nosso cotidiano, que é simplesmente o nosso caminhar. Então vamos pensar, olha só, caminhar é uma coisa tão cotidiana, mas isso explica muito bem, é um exemplo da lei da ação e reação. Por que é que isso aí é um exemplo, né? Porque se você parar para pensar, quando a gente anda, a gente está fazendo uma força não para frente, a gente está fazendo uma força para trás. Olha só, o pezinho está puxando, né? Um movimento de puxar com o pé. Mas, porém, o movimento que acontece com a gente é um movimento para frente. Então, por que acontece essa contradição, por assim dizer, né? Acontece justamente porque isso é uma demonstração da terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, que vamos enunciar agora. Muito bem, diz assim, olha só, isso aqui estão símbolos matemáticos, né? Mas em uma forma portuguesada quer dizer o seguinte, esse A de cabeça para baixo quer dizer para toda força aplicada, F, esse E ao contrário significa existe. Existe uma força menos F. O que quer dizer? Existe cada força que você aplica, para toda força que você aplica, vai existir uma força oposta, de mesma intensidade. Então, se você aplicou 10 newtons, a força oposta também vai ser 10 newtons. Vai ser na mesma direção, ou seja, imagine uma linha que guia essa força, a mesma linha que está indo vai ser a mesma linha que está vindo, mas o sentido oposto. Ou seja, se a gente está fazendo a força para a direita, a reação vai ser para a esquerda, e assim sucessivamente. Essa é a terceira lei de Newton, e é isso que a gente vai ver. Como a gente acabou de ver, vamos dar uma analisada mais profunda no nosso caminhar. O que acontece quando a gente está caminhando? A verdade é que a gente, quando está caminhando, a gente está fazendo uma força para trás, como a gente viu, né? Então vamos colocar aqui uma força F aplicada no chão para trás. Mas o que acontece aí? O chão responde com uma força para frente, a reação. Essa aqui seria a força menos F. O chão vai nos reagir. E essa força menos F é que move a gente. Então, se a gente está se movendo, porque a gente está sofrendo força. É a força realmente de reação do nosso caminhar. Outro exemplo que, para ficar mais claro, né, como é que acontece isso, é quando a gente vai nadar. Então vamos imaginar, a gente está nadando, qual é o movimento que a gente faz quando está nadando? Vamos pensar, não é de pegar a água e puxar para a nossa direção? Então essa vai ser a força F, ok? E o que é que a água faz de volta? Pega a gente e empurra na direção contrária. Isso vai ser a menos F. Dessa forma a gente consegue se deslocar na água, porque a gente está fazendo força na água para trás e a água está empurrando a gente, por assim dizer, para a frente, ok? Vamos agora ver algo muito importante em relação a essa lei da ação e reação, que a gente pode entender do seguinte. A gente pode entender que as forças de ação e reação acontecem não apenas no contato. Lembra que existem forças de campo e forças de contato. As forças de campo também têm essa questão de ação e reação. Por exemplo, a gente viu na nossa última aula sobre peso que essa maçãzinha aqui ela está sofrendo uma força peso, né? Peso P. Muito bem. Agora, o que essa terceira lei de Newton diz é que, na verdade, o planeta também sofre uma força menos P. Deixa eu colocar aqui uma cor mais clarinha. Menos P. Ou seja, a maçã também atrai o planeta. Mas aí você diz, isso não faz sentido, porque a única coisa que está se movendo é a maçã. Existem vários motivos para a gente não ver o planeta se movendo em relação à maçã, né? O primeiro motivo é que se a gente for parar para pensar, não existe só a maçã, né? Então, mesmo que estivesse como a gente vê esse movimento do planeta, existe maçã em toda a região. Então, se todas as maçãzinhas, todos os corpinhos aqui ao redor do planeta estiver fazendo a mesma força-peso, o planeta está praticamente inércia e ia ficar força para tudo que é lugar se anulando, né? Então, não é esse o caso. Outro caso importante que a gente tem que entender é que o planeta não está sozinho no universo, ele está sofrendo muitas forças gravitacionais da Lua, do Sol e tudo em geral. Então a força da maçã é desprezível, a gente não pode nem considerar essa força que a maçã aplica no planeta. Agora a maçã não pode desprezar a força que o planeta aplica nela, porque ela é muito pequena. Então outro caso importante a levar em consideração, que a gente vai ver também mais tarde, é a massa. Olha só, a massinha da maçã e a ação do planeta, né? Então temos aqui uma situação diferente, que quanto maior a massa, vai ser mais difícil ela reagir a uma força, no sentido de se movimentar. Então, isso a gente tem que levar isso em conta. Mas um exemplo bem fácil da gente conseguir perceber que, na verdade, a força de ação e reação existe é com outra força de campo.
a força magnética. Vamos voltar aqui àquele exemplo do ímã e do ferrinho, né? Dos pregos. Vamos lembrar uma coisa. Existe uma força de atração aqui, a força magnética, que atrai aqui os ferros, mas suponha que esse ímã seja muito pequeno, de forma que a massa dele seja praticamente um pouco só maior do que a massa dos pregos. Então, sempre vai haver essa força menos F aqui. A diferença é que se essa massa do ímã for pequena, a gente vai poder perceber que assim como o prego é atraído, o ímã também vai ser atraído. Dessa forma, assim, ó, observe que o ímã também se moveu. Isso aí, gente, quando acontece, por exemplo, ó, peso aqui e peso do planeta, força magnética é o que a gente chama de par ação-reação, ok? Par ação-reação, então é só aquela situação em que existem duas forças que sempre vão ser da mesma magnitude, mesmo módulo, na mesma direção e o sentido for oposto. Quando tiver duas forças que for assim, como por exemplo força-peso, magnética e assim, elétrica, isso vai ser sempre um par ação e um par ação-reação. Isso que é um par ação-reação. Não é toda a força que tem reação que vai ser um par ação-reação. Não vamos confundir. Então, a última coisa sobre isso que a gente tem que entender é o que a gente vai ver agora. Veja só. A questão toda que muito estudante acaba errando é o seguinte. A pessoa vai analisar uma situação dessa e, bem, pelo que eu entendi, vai dizer, né? O cara está aplicando uma força F aqui no carro e então o carro tem outra força F de reação. Não. Apaga isso que está errado. Forças, ação e reação são em corpos diferentes. Então, se o cara está aplicando a força no carro, a força de reação vai ser do carro no cara. Veja só. Então, aqui, ó, vou botar aqui a força força 1, que vai ser a força que o cara aplicou no carro, e a força 2 vai ser a força que o carro aplicou no cara. Então, a gente não pode nunca confundir e imaginar que as forças estão no mesmo corpo. Por quê? Vamos só ver um exemplo. Se as forças, ó, ação e reação, forem por mesmo corpo, aqui F e menos F, vai acontecer que a soma das forças aqui vai ser igual a zero, e o corpo vai estar inércia. Então todo o universo teria que estar inércia, porque toda força tem reação. Então esquece isso de ser no mesmo corpo. Pense assim, ó, se o corpo A está aplicando uma força no corpo B, então o corpo B vai reagir com a força no corpo A. Ok, gente? Então vamos lembrar, para todos a força aplicada tem uma reação, e existem algumas forças que são impares de ação e reação, e a ação e a reação sempre vai ser em corpos diferentes, nunca no mesmo corpo. Beleza, gente? Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Não deixem de curtir e seguir o canal, ok? Até a próxima!